Muito boa noite, Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que está presente em diversas casas espalhadas por todo o Brasil. A gente vai falar sobre gota. Gota é uma doença reumatológica e para a gente falar sobre essa doença, eu trouxe a doutora Marília Furquim. Ela é reumatologista e doutora pela USP em Ciências do Sistema Músculo-Esquelético e vai trazer várias dicas aqui para a gente. Tudo bom, doutora? Bem, boa noite. Boa noite. Doutora, para a gente começar um pouco sobre a nossa entrevista aqui, eu queria entender um pouquinho o que é a gota. A gota é a doença articular causada pelo excesso de ácido úrico no corpo. Ácido úrico é normal, todo mundo tem, eu tenho, ele é um produto normal do nosso metabolismo, nosso corpo naturalmente produz. Só que quando ele está em excesso, ele deixa de ser solúvel, porque normalmente ele está dissolvido no nosso sangue. Mas quando nós temos níveis mais altos, ele começa a formar pedrinhas. É igualzinho a gente pegar, por exemplo, um copo de leite e colocar achocolatado. Até certo ponto a gente consegue dissolver, mas se colocar demais, pode mexer o que for, que ele começa a formar aquelas pedrinhas. Essas pedrinhas que a gente chama de cristais de ácido úrico, eles se formam dentro das articulações, dentro das juntas do nosso corpo, gerando uma resposta inflamatória. Então começam a inflamar as articulações ficam inchadas, doloridas, o paciente sofre bastante com essas crises agudas de inflamação articular. Até tem pergunta do pessoal também, que a gente recebeu ao longo da semana, falando justamente sobre isso, que a pessoa, às vezes, ela até fica com um movimento limitado, não consegue se movimentar pelas dores, né, que a gota pode trazer, né? Fica muito dolorida, dentre as doenças reumáticas é uma das mais dolorosas, assim, no momento da crise, e é muito comum que haja também edema, que é um inchaço, aumento de volume da articulação, e a vermelhidão, a hiperemia articular. Então, quem bate o olho já sabe como que é uma crise de gota, tá realmente inflamado. Não tem dúvida. E doutora, a alimentação tem um papel fundamental no tratamento da gota. Você poderia falar um pouquinho do que pode, o que não pode? Eu sei que tem algumas restrições, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer, assim, é que a gota não é uma doença causada por um erro alimentar, pelo estilo de... Ah, olha só, isso é um ponto bem importante. Muitas vezes as pessoas acham que pela alimentação você acaba adquirindo a gota, né? Não é isso que acontece. Existem diversos fatores envolvidos no mecanismo do surgimento da doença. O principal é genético, então não é todo mundo que come aí os alimentos que são associados à gota que vai desenvolver gota. Mas a gente sabe que quando a pessoa tem um ácido úrico elevado, às vezes tem alguns alimentos ali que causam uma elevação mais acentuada e podem causar uma crise aguda de gota, tá? O pessoal fala muito de carne vermelha principalmente, e bebidas alcoólicas, mas não é só isso. Tanto que existe gota em vegetariano, em vegano também. Olha só! Mas os principais alimentos associados, assim, que são associados ao maior risco de causar uma crise aguda de gota, realmente são a carne, principalmente a carne vermelha, as bebidas alcoólicas, todas elas, mas dentre as bebidas alcoólicas, a que tem maior risco é a cerveja. Olha só, o pessoal que gosta da cerveja, né, já tem que ficar atento, viu, Vinícius? Já vamos deixar essa dica aí pro pessoal. Geralmente, a segunda-feira é o dia da crise de gota, depois que a pessoa no fim de semana fez um churrasco e tomou uma cerveja, o risco é bem maior aí depois de algum evento desse tipo. Mas também frutos do mar, peixes, alguns grãos, por exemplo, feijão, grão de bico, e mesmo bebidas ricas em frutose, como, por exemplo, bebidas açucaradas ou suco de laranja, que é uma bebida que a gente, assim, coisas que a gente sabe que são saudáveis e normalmente consumidas por todos, né? Mas o que eu gosto de deixar claro para os pacientes, Rafael, é que, assim, a gota não é tratada pela alimentação. É claro que evitar esses alimentos quando a gente não está ainda no nosso alvo de ácido úrico, porque o tratamento tem um alvo. Eu dou remédio e tem um objetivo ali no exame de sangue, que é ácido úrico abaixo de tanto. Tá. Quando eu ainda não estou nesse alvo, o consumo desses alimentos vai causar uma crise. Mas o objetivo do tratamento é, com remédios, deixar o ácido úrico abaixo do nosso alvo terapêutico, dentro do nosso alvo terapêutico. Perfeito. E com isso a pessoa vai ter liberdade para tomar as escolhas dela e consumir, ter o estilo de vida que ela escolhe. Ah, perfeito. Então, a partir do momento que você tem o ácido úrico controlado, você pode retomar
uma vida, vamos dizer, mais normal, né, do que... Porque os pacientes, eles recebem o diagnóstico e ficam, assim, como naquela sentença. Nossa, eu nunca mais vou poder comer um churrasco, nunca mais vou poder tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. A pessoa deixa de comer feijão, que é uma coisa que Sim, presente, é verdade. prato do brasileiro, né? Uhum. Então, não existe isso. Eu sempre explico. Calma, a gente vai controlar com remédios, o tratamento é medicamentoso. Tá. E você vai poder ter maior liberdade aí na sua alimentação. Muito bacana, doutora, foi muito esclarecedor, viu? Nosso papo, eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês que estão em casa. E a partir do momento, algum sinal, né, que você ali, de repente, são dores nas articulações, né, doutora? Os sinais são importantes, fiquem atentos a esses sinais e procurem um reumatologista para fazer o diagnóstico correto. Pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês. Doutora, queria te agradecer mais uma vez. Foi um prazer, eu que agradeço. Que bom. É com você, Vinícius, aí no estúdio.